Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Mil Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio, então sou somente eu e não tem recado, além dos recados de sempre, que é visite a nossa lojinha, visite o nosso site também se você quiser apoiar o 1001. E se você quiser mandar sugestão de caso ou falar com a gente sobre qualquer assunto, manda e-mail para o 1001crimes@gmail.com. Então, bora pro caso de hoje. Conhecido como o primeiro serial killer historicamente documentado da Argentina, o Caetano Santos Godino já sofria antes mesmo de ter nascido. Isso porque ele era filho de Fiore Godino e Lúcia Ruffo. O Caetano era o mais novo dos 10 filhos do casal e o 8º menino. Os seus pais eram alcoólatras e tinham fugido da pobreza na Itália para Buenos Aires. E o pai dele era músico e traía a esposa sempre que ele participava de shows e apresentações, e em um desses encontros ele acabou contraindo sífilis, que resultou em Caetano nascendo depois com os diversos problemas de saúde em 31 de outubro de 1896. Isso porque a penicilina, que cura a sífilis, como vocês sabem, foi descoberta somente em 1929. Então, durante seus primeiros anos de vida, o Caetano quase morreu diversas vezes por enterite, que é a inflamação do intestino por ingestão de água e alimentos contaminados. Isso porque eles eram uma família muito pobre, então os Godino não tinham condições sanitárias e de higiene suficientes para que isso fosse evitado. E além das doenças, o Caetano e os seus irmãos também sofriam abusos físicos do pai, que quando bebia batia em todos eles. Quando o Caetano foi examinado por médicos, anos depois foram encontradas 27 cicatrizes em sua cabeça, que eram todas resultados do espancamento que ele sofria pelo pai dele. O Caetano era pequeno para a idade dele, ele era bem magro e com orelhas grandes de abano, e por isso ele ficou conhecido como El Petiço Orelhudo, ou, em tradução livre, o Anão Orelhudo. E ele começou a estudar quando ele tinha 5 anos e passou por 6 escolas diferentes, porque ele sempre era expulso devido ao seu comportamento violento e falta de interesse nos estudos. O Caetano matava pássaros e gatos também e sempre gostou de brincar com fogo, então 2 das tríades, aquelas que a gente conhece como sendo sinais de serial killers, né? Ou de crianças que passam por abusos extremos. Então, em todo esse tempo, ele não aprendeu a ler e ele era negligenciado pelos pais e por outros adultos da sua convivência. E pela aparência dele, né, como eu falei, muitas pessoas achavam que ele tinha transtornos mentais e por isso eles não se importavam com o que ele estava fazendo. Imaginando naquela época, né, as pessoas não estavam nem aí. Não tinha apoio nenhum, né, para pessoas com transtornos mentais. Não era o caso dele, né? Ele não tinha nenhum transtorno, realmente. Mas essa liberdade que ele tinha, ele acabava ficando perambulando pelas ruas sozinho e fazendo o que ele bem entendia. Então, em 1904, quando ele tinha 7 anos, ele ganhou a confiança do Miguel de Paoli, que era um menino de 2 anos, com a promessa de que ele ia dar doces para o menino. Eles caminharam por um tempo até que o Caetano jogou ele em uma vala cheia de galhos espinhentos. Um policial passava por perto e ouviu os choros da criança e foi salvar ele de se machucar ainda mais. O policial levou os 2 meninos para a delegacia, onde eles esperaram pelas mães deles para que iam buscar eles. Um ano depois, em 1905, o Caetano levou Ana Nery, de apenas 1 ano e meio, para um lugar afastado e começou a bater na cabeça dela com uma pedra. E mais uma vez um policial escutou os choros da criança e interrompeu o Caetano no ato. Por ele também ser uma criança, a polícia não deu muita atenção para o caso e ele foi mandado de volta para casa com o pai dele. Então, ninguém nem sequer questionou porque uma criança estava tentando matar outra e se ela, né, estava sendo abusada em casa para ter esse tipo de comportamento e foda-se, né? Só mandaram ele para casa. Em 1906, a Maria Rosa Fazi, com 3 anos, desapareceu. O assassinato dela só foi descoberto anos depois, quando Caetano confessou tudo o que ele tinha feito para a polícia. Ele contou que tinha levado ela para uma área afastada e tentado estrangular ela, e então a enterrou ainda viva em uma vala e cobriu o local com latas que encontrou por ali. Quando a polícia recebeu essa confissão,
Eles foram até o local, mas já tinha sido construída uma casa de 2 andares no terreno e acabaram nem fizeram buscas por lá, né? Os pais da Maria eram 2 imigrantes italianos que tinham voltado para a terra natal meses depois que ela desapareceu, porque eles foram ignorados basicamente pelas autoridades, porque fizeram o boletim de ocorrência, a menina nunca foi encontrada e como eles eram 2 imigrantes pobres, não deram muita atenção e falaram, foda-se, uma criança sumiu, não tem problema, ela não é rica, né? Então ficou por isso mesmo e eles acabaram voltando para a Itália depois que não encontraram a menina. Então, quando ele tinha 10 anos, os pais do Caetano descobriram que ele se masturbava compulsivamente e o pai dele também descobriu uma caixa de sapatos cheia de canários mortos e com os olhos arrancados. E aí, sem saber o que fazer quanto ao comportamento do menino, a mãe dele foi até a polícia e o Caetano ficou preso por 2 meses. Algumas fontes dizem que é porque naquela época a masturbação era proibido, mas eu não sei dizer se foi isso mesmo ou se ela só falou, por favor, me ajuda a dar um jeito no meu filho e prenderam ele por 2 meses, mas enfim, né? Querendo ou não, é uma criança presa por 2 meses. Em 9 de setembro de 1908, ele encontrou mais uma vítima brincando sem vigilância e conseguiu que o Severino Gonzalez, de 2 anos, fosse com ele, com a mesma promessa de que ele ia dar doces para a criança. Eles foram em um galpão abandonado, onde ele começou a afogar o menino em um coxo de cavalo, e o Zacanas Caviglia, que era o proprietário do lugar, escutou os barulhos, e ele foi lá e chegou lá e encontrou os 2 meninos, os 2 molhados, um dentro do coxo e o outro lá de fora, mas o Caetano conseguiu escapar do crime contando como ele seguiu uma misteriosa mulher de preto e esteve lá a tempo para ajudar o bebê da morte certa. Então todo mundo acreditou na história, ele até levou a polícia no dia seguinte, até onde ele teria seguido a senhora Má, como ele disse. Apenas 6 dias depois, ele queimou as pálpebras de uma criança de 2 anos chamada Holly Botley com um cigarro. Os gritos da criança foram ouvidos pela mãe dele e quando o Caetano escuta ela se aproximar, ele consegue fugir. E aí os pais dele se cansaram mais uma vez do comportamento dele, então levaram ele para a polícia de novo. E as autoridades enviaram ele para a Colônia da Paz Menor, que era uma instituição para adolescentes problemáticos, e ele ficou lá por 3 anos. Não tem como descobrir se ele sofreu abuso físico ou psicológico, né, nesse lugar, provavelmente sim, porque naquela época era assim que acontecia. E o que se sabe é que ele tentou escapar em várias ocasiões e voltou para casa a tempo para as férias de Natal em 23 de dezembro de 1911. E ele tinha acabado de fazer 15 anos naquele ano, né, 2 meses antes. Embora seu pai tivesse encontrado um emprego para ele, ele não durou muito no lugar, ficou 3 meses trabalhando. E aí ele perdeu o emprego e voltou a andar pelas ruas sozinho, né? E dessa vez o bairro dele se expandiu e ele começou a andar para fora do bairro também, em outras partes decadentes da cidade, periferias, né? E lugares mais pobres. E foi lá que ele aprendeu a beber e com a bebida vieram dores de cabeça extremas, onde também traziam junto a necessidade de matar, que aumentava cada vez mais. E durante essa época também o Caetano ficou obcecado com fogo, e aí 2 casas, uma fábrica de tijolos, uma estação cheia de bondes e um depósito cheio de materiais, todos queimaram enquanto ele se escondia observando as chamas aumentarem. Enquanto os bombeiros chegavam e a multidão crescia a cada minuto, ele saía do esconderijo para observar toda essa emoção de ver os bombeiros lutando contra as chamas. E quando questionado sobre essa obsessão com fogo mais tarde, ele disse o seguinte, abre aspas, gosto de ver o trabalho dos bombeiros. É bonito de ver enquanto eles caem no fogo. Fecha aspas. Em 21 de janeiro de 1912, o corpo de Arturo Laurora, de 13 anos, foi encontrado em uma casa desocupada. Ele estava espancado, seminu e com uma corda amarrada no pescoço, e a polícia não tinha ideia de quem tinha matado ele. De novo, apenas anos mais tarde, o Caetano confessou o crime, e aí ele contou que levou o menino para casa vazia e cobriu a sua boca com um lenço depois de amarrá-lo. Ele o chicoteou com um galho de uma figueira, e quando se cansou de fazer isso, estrangulou e saiu para vagar pelas ruas novamente. Em 7 de março do mesmo ano, a Reina Vanikoff, de 5 anos,
estava admirando sapatos na frente de uma loja quando ela começou a gritar de dor e chamando a atenção das pessoas que estavam ali perto. Alguém tinha passado por ela e colocado fogo em seu vestido. E um policial próximo jogou a menina no chão, tentou apagar o fogo com o próprio corpo, mas ela foi levada para o hospital, onde morreu 16 dias depois, vítima das queimaduras. O Caetano estava lá no meio da multidão, observando tudo enquanto isso acontecia. Em 8 de novembro, ele tenta matar Russo Robert, de 2 anos, prometendo doces. Ele leva o menino em um armazém, onde amarra com uma corda que usava como cinto, mas ele é interrompido por um operário que trabalhava ali por perto. Quando a polícia chega, eles ouvem a história dele de mais uma criança que foi salva por ele, e como eles não tinham nenhuma evidência concreta, tiveram que deixar o Caetano ir. Mas, nessa altura, a polícia já estava de olho nele, né? Como eles sabiam tudo sobre a história passada dele, ficaram muito desconfiados porque eles sempre eram chamados para possíveis cenas de crime e as explicações que ele dava, que ele sempre estava lá, né, no momento e na hora exata, com as crianças, quando elas precisavam de ajuda. Então, por causa da idade de cada criança, a polícia também não conseguia pegar toda a história, né? Porque criança muito nova não é uma testemunha confiável, eles não conseguem explicar o que aconteceu, a visão deles é muito diferente da realidade, então era só a palavra do Caetano. Então a polícia não tinha muito o que fazer a não ser esperar. E aí a última vítima do Caetano foi o Gesualdo Giordano, de 3 anos, em 3 de dezembro de 1912. A Maria Giordano, ela precisava fazer as tarefas domésticas dela, né, enquanto o marido estava trabalhando, e ela disse pro Gesualdo que ele podia brincar no jardim da frente da casa, mas que não saísse de lá. Não demorou muito e o Caetano se aproximou do menino, prometendo doces. Os dois foram juntos para o armazém próximo para comprar esses doces e o Caetano prometeu para o Gesualdo que ele ia ganhar mais quando eles chegassem ao seu destino. Eles foram até um edifício abandonado, o Caetano jogou o menino no chão e tentou sem sucesso estrangulá-lo com o cinto. Então ele cortou o cinto, amarrou as mãos e as pernas da criança e começou a bater nele. E aí ele considerou martelar a cabeça do menino e quando ele estava inconsciente, ele saiu do edifício para procurar algo que ele pudesse usar para matar. Do lado de fora, o Caetano foi parado por um homem, enquanto ele estava lá procurando alguma coisa, né, para usar para assassinato. Esse homem era o pai do Gesualdo, o Caetano sabia porque eles eram vizinhos. O senhor Giordano estava nervoso, dizendo que o filho tinha desaparecido e perguntando se o Caetano tinha visto ele, ao que ele respondeu: "Não sei nada sobre seu filho, senhor. Se eu fosse você, iria na polícia." E aí, quando o homem se afastava, o Caetano volta para dentro do edifício, armado com um prego enferrujado e um tijolo, que ele usou como martelo para fincar o prego na testa do menino e vai embora depois disso, deixando o corpo no edifício. Então, com a polícia em busca do Gesualdo, eles refizeram os passos da criança, né, com a ajuda de testemunhas, chegaram até o armazém, né, e descobriram que ele estava acompanhado de um adolescente que era descrito como magro e com orelhas grandes. Então, ao ouvir isso, o senhor Giordano leva os policiais até o edifício onde ele tinha conversado com Caetano e o corpo do Gesualdo é encontrado lá dentro. Então, na madrugada de 4 de dezembro de 1912, o Caetano é preso aos 15 anos de idade e confessa todos os seus crimes para a polícia. Ele foi, então, acusado de 3 assassinatos e 11 agressões, que foi o que a polícia conseguiu provas, né? E, apesar de ele ter confessado, muitos corpos não foram recuperados. E os 2 juízes decidiram mandar ele para um hospital psiquiátrico de Mercedes, onde ele foi internado pelos próximos 2 anos. Enquanto ele estava nesse hospital, ele agrediu e feriu 2 presos, um que ficava numa cadeira de rodas e outro que estava confinado ao leito, ele não conseguia nem levantar da cama. E ele fez tantas tentativas de fuga que o tribunal acabou decidindo enviar ele para a Penitenciária Nacional de Ushuaia. Em 1927, naquela época aí da medicina, né, muito arcaica, os médicos operaram as orelhas de abano do Caetano, esperando que essa fosse a causa de toda a sua maldade, mas obviamente não mudou nada, né? Não mudou o comportamento dele, porque não eram as orelhas dele o problema.
Em 1933, ele estrangulou um gato e jogou o corpo no fogo. E aí os outros presos ficaram tão indignados, porque o gato era o mascote da prisão, que espancaram ele a ponto de ele ter que passar 20 dias internado no hospital. Então, ele vivia sendo espancado, estuprado na cadeia, porque ele aprontava, ele batia nos outros, ele tentava matar. Então, era sempre alguma retaliação acontecia com ele. Então, quando ele foi encontrado morto na cela dele em 15 de novembro de 1944, a causa oficial foi relatada como hemorragia interna causada por um surto gastrointestinal, mas ninguém sabe se ele pode ter sido espancado ou envenenado por outros presos devido a esse comportamento dele. Então, fica aí o questionamento, ninguém sabe mesmo se ele morreu por causas naturais ou se mataram ele. Mas a polícia também não estava muito interessada em descobrir, né, qual seria a versão correta. Hoje em dia, essa prisão, na verdade, ela foi fechada em 1947. Hoje em dia, ela é um museu com figuras de cera e com todos os presos famosos que passaram por lá, inclusive o Caetano Godino. Não sei se ainda está aberto hoje em dia. Amigos que estão na Argentina, por favor, mandem mensagem aí, falem se vocês já foram lá e se vocês já viram essa figura do Caetano, se é bizarra como qualquer figura de cera é, e se vocês já conheciam esse caso, se você tem outras informações. Mas é isso, pessoal, muito obrigado pela companhia, até semana que vem, tchau, tchau!